Olá, você está no módulo 3. Seja bem-vindo à aula Conhecendo as principais asserções. Na aula passada, aprendemos como criar a nossa primeira classe de teste e também nossos métodos de teste. Então vimos que para criar a classe de teste é necessário que ela tenha um sufixo test e também para criar os métodos que ele tenha a anotação @test e também o prefixo test no início do nome do método. Também vimos que para criar um método, uma classe de teste, é necessário que eu crie ela dentro do pacote de tests e também clique com o botão direito e selecione a opção New JUnit Test Case. Na aula passada nós também utilizamos o framework Selenium WebDriver para interagir com o navegador e interagir também com os elementos da página. E ao fim aprendemos que o JUnit nos fornece asserções e as asserções permitem que nós validemos de forma bastante simples o que existe dentro de variáveis ou conteúdos da tela. Bem, hoje iremos continuar trabalhando com as asserções do JUnit para que possamos ver como elas funcionam. Bem, basicamente o JUnit tem diversas asserções, só que as mais utilizadas para quem automatiza uma aplicação para a web. Digo para a web porque existem diversas asserções que são voltadas especificamente para validações em classes, que é o que eu disse para vocês, que seria ali o nível de teste de unidade, os testes que são feitos em classes da aplicação ao invés de interfaces gráficas. Bem, uma asserção que geralmente a gente usa muito é o assert equals, mas existe outro também que é muito utilizada, que é o assert true, para validar que algo é a verdade. Então, veja só. Depois de navegar até a página da RS Store, existem algumas validações que eu poderia fazer, como por exemplo, ao acessar aqui o site da RS Store, nós temos aqui embaixo, já dentro do campo usuário, um texto rsi.store. Como fazer para validar esse texto? Outra coisa que nós temos também é o título da tela como sendo RSI Store. Perceba, tem diversas validações que eu poderia fazer. Dentro da logomarca tem o texto RSI Store. São informações que o desenvolvedor poderia colocar de errado. Então o nosso teste deveria pegar. Veja só, depois que eu digito aqui a senha e clico em logar, o nome deveria ser rsi.store. O título deveria ser minha conta. Então essas são validações que eu poderia fazer utilizando asserções em conjunto com a ferramenta Selenium WebDriver. Bom, vamos começar então pelo título da página. Vou mencionar aqui que eu quero validar que o título da página é RSI Store. Como eu faço isso? Primeiro, eu tenho que ter dentro de uma string título página o título da página. Como que eu faço para capturar o título da página? Eu uso o navegador, que representa meu browser, .getTitle. Ao usar o método getTitle dentro do navegador, você vai pegar o que? O título contido aqui, ó. O título que aparece na aba do navegador ou na barra de menus do navegador. E agora, na linha de baixo, eu quero verificar se o título é igual a RSI Store. Então, veja só, eu poderia utilizar aqui o assert true.
O assert true valida que o valor contido dentro do parênteses é igual a true. Então olha só, título, página, ponto, equals ignore case, RSI star. Ou seja, o método equals ignore case verificará se o texto contido dentro do parênteses é igual o texto contido dentro da variável título página é igual a RSI store. Se sim, ele vai retornar true, se não, vai retornar false. Se ele retornar true, a assert passa. Se ele retornar false, a assert não passa, ela falha. Bem, vamos fazer um teste e para isso eu vou mudar o título da página, simplesmente para garantir que o teste falhará. Então olha só, digamos que eu como desenvolvedor errei e coloquei aqui um RSI Stores. Vou executar o teste, run as JUnit test. Então, olha lá, apareceu RSI Stores. E aqui, dentro do meu teste, houve uma assertion error. Perceba que, como a minha asserção de assert true, ele tem apenas a asserção, eu tive aqui uma falha de assertion, né, uma assertion error, mas não tem nenhum texto que me fale o que aconteceu. Então, é uma boa prática que você, nas suas asserções, como primeiro parâmetro, descreva um texto para que você consiga identificar o que aconteceu ao fim da execução. Então veja, assert true, o título não é igual a RSI store. Agora sim, quando eu rodar esse teste, aparecerá aqui o título não é igual a RSI Store. Lembre-se que esse texto só aparecerá caso a sua asserção falhe. Bom, vamos agora para uma próxima validação. Digamos que agora eu quero validar que ao entrar na página, o campo usuário login já tenha o texto RSI Store dentro dele. Como eu faço isso? Após entrar na página, validar que o texto RSI.store está no campo usuário login. Fazer a mesma coisa. String texto campo usuário login que recebe o navegador ponto. Agora sim, se eu quero identificar se um determinado campo tem um determinado texto, veja, botão direito sobre ele, inspecionar elemento, e então tenho que identificar esse elemento. O campo usuário login pode ser facilmente identificado pelo seu name. Então vou copiar aqui o valor do atributo name e veja, como é um atributo name, a gente vai precisar. Essas questões já são dicas para a forma que você vai escrever a sua expressão. Então veja só, primeiro, find the element by name, usuário login. E agora, ao invés de usar o getText, eu vou usar o getAttribute. Por quê? Porque o valor que eu quero pegar está dentro do atributo value. Ou seja, dentro da variável campo texto login, eu tenho agora, vamos dizer assim, né? Em tese, eu tenho dentro dessa variável agora o texto RSI Store. Então eu quero validar assert
equals. Vou colocar uma mensagem aqui, que vai ser a seguinte: o texto RS Store não está no campo login. Eu vou colocar aqui qual é o que eu espero que esteja dentro do campo texto login. RS Store. E qual é o valor atual deste campo? A minha variável, texto campo login, porque é o valor que eu acabei de pegar de lá. Estaria a minha asserção. Varia de que dentro da variável texto campo usuário login tem o texto RS Store, e se isso não acontecer, mostre a mensagem: o texto RS Store não está no campo login. Vamos rodar o teste. É claro, primeiro eu tenho que corrigir aqui a minha falha causada por default. E olha só, o meu teste passou desse assert equals aqui e foi para o próximo, onde ele falhou por o nome não ser o nome verdadeiro. Eu vou forçar a falha desse determinado elemento para que nós possamos ver os resultados. Então o que eu vou fazer aqui na página inicial, ao invés de RS Store, vai estar RS Stores. Agora sim, quando eu vou dar o meu teste, vamos ver. Falha de comparação. O texto RS Store não está no campo login como esperado. Olha só. Esperado era RS Store, mas veio RS Stores. Bem, pessoal, essas são as duas principais asserções: assert true e assert equals. Utilizem-as para fazer as validações dos elementos, lembrando que para capturar um determinado valor da página é necessário que você utilize métodos como, por exemplo, o getAttribute ou mesmo o getText nos elementos, para que você possa, através deles, fazer as validações utilizando as asserções. Na próxima aula falaremos um pouquinho mais sobre métodos modelo. Nos vemos lá. Até mais!